Olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Gostaria de te fazer uma pergunta, e talvez não seja uma pergunta muito fácil, cômoda, talvez até um pouco desconfortável, mas uma pergunta necessária. Você já parou para pensar que algumas das tempestades que talvez você enfrenta hoje foi provocada pelas suas próprias escolhas? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas antes eu gostaria aqui de dar um aviso importante. Nós ainda somos poucos no canal, mas eu já estou tendo dificuldades de compartilhar o link com todos. Então eu peço a você que está nos seguindo aqui no canal, que está conosco, nesta mesa, comendo do pão vivo que desceu do céu, para que se inscreva no canal, acione o sininho, para que assim o YouTube então possa te notificar. Então se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá? Gostaria então de ler um texto que se encontra aqui no livro de Jonas, no capítulo de número 1, versículo de número 11. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 11, que diz assim: Então lhe disseram, no caso aqui, os marinheiros, dizendo para Jonas: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Que o Senhor Deus possa continuar ministrando ao seu e ao meu, ao nosso coração, a sua palavra. Então a Bíblia aqui vai nos apresentar a história de Jonas. Jonas é um personagem bíblico muito conhecido, de todos nós, especialmente das crianças. Jonas, ele foi um homem de Deus, um profeta de Deus, e Jonas, ele foi levantado naquele tempo para profetizar, ser boca de Deus naquela geração. Mas Jonas, ele tomou uma decisão. Jonas escolheu desviar-se da direção que Deus havia dado para ele. E ao desviar-se dessa direção, dessa palavra dada a ele por Deus, ele então provoca uma grande tempestade. Mas ele não provoca uma tempestade apenas para ele mesmo. Ele provoca uma tempestade que também alcançou as pessoas, o ambiente em que ele estava e as pessoas que estavam ao seu redor. Então, diante desta tempestade furiosa, as pessoas que estavam ao redor de Jonas sentiram então o impacto dessa tormenta. Então eles fizeram essa pergunta para Jonas, ao identificar que ele era o causador da tempestade. Então nós vemos aqui que há tempestades que nós causamos. Existem tempestades que são naturais. A vida, ela nos impõe muitas tempestades. As tempestades da vida, elas são inevitáveis, mas há tempestades que nós causamos. Jonas é um exemplo disso. Então, ao diagnosticar a causa da tempestade e identificar o ponto inicial provocador daquela tempestade, os marinheiros do barco então fazem essa pergunta para Jonas: Que te faremos para que o mar se acalme? E esta é a pergunta que talvez hoje nós precisamos fazer. Essa é a pergunta que talvez você precise fazer. Você que talvez esteja em um ambiente tempestuoso. E talvez hoje você identifica essa tempestade como uma tempestade provocada. E essa é a pergunta aqui que, diante dessas tormentas, nós precisamos fazer. O que faremos para acalmar o mar? A palavra tempestade aqui no hebraico, que aparece aqui no texto, ela vai nos trazer a ideia de turbilhão, furacão, redemoinho, tormenta violenta. Então aqui vai nos falar que essa tempestade não nos traz apenas a ideia de um fenômeno natural, mas de caos, de desordem. Ela fala sobre algo que também toca a alma humana. Não é algo que está apenas fora de nós, não é algo que está posto além de nós, mas é algo que toca a nossa alma,
que são desordens que vão se instalando aqui na nossa alma e que vão nos levando a nos afastar, né, da vontade de Deus, e também vai nos levar a entender que essas tempestades, elas também são provocadas por estas decisões que tomamos de nos afastar da vontade de Deus. Então, a tempestade que Jonas enfrentou, ela nos traz aqui lições profundas que vai além de um registro, talvez histórico, de pessoas que enfrentaram uma tormenta no mar ali da região do Oriente Médio, mas ela vai nos falar de lições que ainda nós podemos viver hoje, executar hoje, exercitar hoje, lições que podem ser úteis para as tempestades que ainda continuam tocando a nossa alma, desordens que continuam se instalando ali na nossa alma. Então as tempestades da vida, elas têm esse potencial de trazer a desordem, de instalar o caos. E foi o que aconteceu ali no navio. Quando eles estavam no navio, eles, diante do caos, eles então fizeram esta pergunta para Jonas: Jonas, o que nós vamos fazer para que essa tempestade se acalme? E eles fizeram essa pergunta para Jonas, porque ele era o provocador. Se ele era o provocador, então nós aprendemos aqui que ele também poderia ser o start, o ponto inicial para que o fim daquela tempestade começasse. Então nós aprendemos que se nós somos os provocadores de determinadas tempestades, nós também aqui aprendemos que também é a partir de nós que a tempestade ela também vai acalmar. Embora Deus tenha a última palavra e poder para que a tempestade de fato se acalme, para que a tempestade de fato cesse. Mas o startar desse mover de Deus parte de nós. Então aqui nós aprendemos essa lição de que Jonas provocou a tempestade, mas nele também havia o potencial para que aquela tempestade se acalmasse. Uma das coisas que fez com que aquela tempestade acontecesse se deu no fato de Jonas se desviar da palavra de Deus. Lá em Jonas, no capítulo de número 1, versículo 2, nós vamos ver Jonas recebendo uma palavra muito clara de Deus. Deus diz para Jonas: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Jonas, então, sem nem mesmo argumentar com Deus, ele se levanta e toma uma outra direção. Lá no versículo 3, nós vamos ver o relato disso, não o texto diz, mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E aí então começa o startar então dessa tempestade provocada por Jonas. Então, quando deixamos de seguir a direção da palavra de Deus para nós, nós abrimos espaço para as tempestades da vida. O mar da nossa alma começa a se agitar porque nos afastamos da rota segura que Deus traçou para cada um de nós. Deus traçou uma rota muito clara para Jonas. Vai para Nínive, mas ele decidiu, a partir de um ato desobediente, seguir uma outra rota, que era uma rota que o levaria para Tarsis. Só que essa rota não era segura. Então, muitas das vezes, nós descobrimos isto só quando estamos trilhando o caminho da desobediência. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas não esperava essa tempestade, mas a tempestade já esperava Jonas. Quando nós nos desviamos da palavra, da direção de Deus, nós vamos nos encontrar com estas tempestades que já nos aguardam. Então, a desobediência, ela vai gerar invariavelmente instabilidade. Então, interessante notar aqui que quando nós falamos de desviar, nós estamos falando de mudar de curso. Jonas, ele mudou de curso, ele se afastou
do caminho que Deus estabeleceu para ele. E não foi só apenas o afastar-se de uma rota geográfica. Jonas se afastou espiritualmente de Deus. Ele começou a trilhar um outro caminho e se afastando espiritualmente de Deus. Quais áreas da sua vida está fora da rota que Deus estabeleceu para você? Então, quero encerrar essa devocional te fazendo essa pergunta. Da mesma forma que muitas das vezes nós provocamos tempestades, em nós também há ali o meio pelo qual as tempestades iniciarão o seu cessar. Tudo começa em nós. E que então você hoje possa olhar para a sua vida, refletir, sondar o seu coração e discernir a natureza, talvez, da tempestade que você está enfrentando. Porque talvez essa tempestade seja uma tempestade que você mesmo provocou. Mas essa tempestade, ela pode cessar também a partir de você. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Muito obrigado por esse dia. Abençoe cada casa, abençoe cada vida. Quantos aqui não estão enfrentando tempestade? Senhor, abençoe, Pai, em nome de Jesus. Que nesse dia, que haja, Senhor, um mover interno, uma conversão, um mover para arrependimento, para que as tempestades cessem. O Senhor é Deus, que carrega na sua palavra toda a autoridade. O Senhor é aquele que anda por sobre as águas. O Senhor é aquele que tem autoridade sobre o rugir dos mares. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, gerar convencimentos para que haja conversões e arrependimentos. Em nome do Senhor Jesus, que as tempestades cessem e que haja a ordem e o seu restabelecimento hoje. Mais uma vez, eu quero abençoar cada vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus então possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e que tenham todos uma semana abençoada e vitoriosa em Cristo. Que Deus te abençoe.